Eu fui liberto do crack pela mão poderosa de Deus. Meus queridos amigos, esse Deus a quem nós servimos, Ele tem poder, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele pode transformar as nossas vidas. E eu te pergunto agora, você crê no poder de Deus? E mais, você permite que Deus entre para fazer uma transformação na sua vida, na sua família? Porque Deus, Ele não entra como um intruso, Ele não entra sem ser convidado. Você precisa permitir que Ele entre para fazer a transformação em sua vida. Se você fizer isso, se você deixar Deus entrar, eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida, que Ele vai transformar a sua família, que Ele vai operar um milagre, assim como Ele operou na minha vida. Amém? Glória a Deus! Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu estou aqui mais uma vez muito feliz com a palavra de Deus em mãos e hoje para passar esse testemunho incrível sobre o que Deus fez na minha vida com a sua mão poderosa. Foram 10 anos preso nessa vida de vícios, de drogas, de todo tipo de imoralidade, mas Deus me transformou e Ele também pode transformar você. E se o Espírito Santo falar com você nessa mensagem, tudo o que eu te peço é, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque tudo isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. E vamos junto nos preparando, nos reavivando e levando essa mensagem para que Cristo possa voltar ainda na nossa geração. Queridos e queridas irmãs, em Romanos capítulo 1, versículo 16, um versículo incrível da palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo se você puder na sua Bíblia, e diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Amém, queridos irmãos? Se Deus já operou um milagre na sua vida, se Deus já fez uma obra grandiosa na sua vida, se Deus já transformou a sua vida, não se envergonhe do Evangelho. Proclame para todas as pessoas, fale do que Deus fez na sua vida. Isso é testemunhar de Cristo. Paulo não se envergonhou do Evangelho e nós não podemos nos envergonhar também de falar aquilo que Cristo operou de maneira poderosa na nossa vida. Eu por muito tempo me envergonhei de falar para todo mundo a transformação, o milagre, a bênção que Deus fez me libertando das drogas. Mas hoje eu não mais me envergonho. Hoje em todos os lugares que eu vou, eu falo, eu dou esse testemunho sobre o que Cristo fez na minha vida com mão poderosa, com misericórdia, com amor, com graça. Precisamos exaltar esse Deus que é vivo e verdadeiro. Eu já fiz um vídeo aqui no início do canal sobre o meu testemunho que eu fui liberto das drogas do crack por intermédio do carnaval. Foi acho que o segundo vídeo que eu fiz aqui do canal. Vou deixar aqui nas telas finais se você quiser acompanhar esse vídeo depois. Nesse vídeo eu tava todo travado, recém tava começando a gravar e tava numa vergonha que só. Hoje já estou um pouco mais solto, mas ainda continuo com um pouco de vergonha. Mas já estou cada vez mais solto, já estou falando bem melhor. Com o tempo a gente vai perdendo a timidez. Com o tempo a gente vai se soltando cada vez mais e mais para a honra e glória de Deus. E queridos e queridas irmãs, eu vou resumir aqui a minha história, porque senão eu ficaria horas contando do que Cristo já fez em minha vida. Eu com 5 anos de idade eu perdi o meu pai, porque ele fumava e bebia também, e cigarro. E ele morreu muito jovem, com 29 anos de idade, ele morreu. Um câncer que deu nele muito cedo, maldito câncer que mata muitas pessoas. E eu tinha somente 5 anos, não me lembro de quase nada. Minha avó acredita que o meu pai, antes de morrer, se entregou para Cristo Jesus. Ela acredita que vai ver ele no céu. Eu também quero ver ele no céu, se de fato ele se entregou para Cristo. E aí ficou vivendo somente eu e a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito e eu morava nos fundos da minha avó. Nessa época eu ficava ali em casa, nos fundos da avó. A mãe ia trabalhar, eu ficava ali com a minha avó praticamente. Ficava na minha casa, mas praticamente cuidado pela minha avó. Depois veio nascer o meu irmão também, meu irmão Mateus. E com 13 anos de idade eu experimentei a minha primeira droga, que foi a maconha. Com 13 anos de idade. E eu lembro disso como se fosse hoje. Eu lembro que eu tava jogando futebol ali, eu e mais um amigo meu, e chegou 2 rapazes. Um desses, sempre que ele me via, ele me batia. Em todos os lugares eu tinha que estar fugindo, porque ele era mais velho que eu, né?
ele já vivia nas ruas e ele sempre que ele me via, ele me batia. E aí chegou ele e outro jovem também, que era conhecido meu ali, morávamos na mesma vizinhança, no mesmo bairro, e eles me convidaram para usar. E eu, naquele momento ali, eu digo, acho que eu vou usar, vou aceitar. Nem tava pensando na droga, mas vou aceitar porque quem sabe se eu usar com esse cara aí, ele para de me bater. E dito e feito, foi o que aconteceu. Eu comecei a usar com ele e depois disso ele parou de me bater. Só que aí eu comecei a me viciar cada vez mais nas drogas. E fumava já maconha todos os dias. E tudo isso com 13 anos de idade. E nessa época aí eu comecei a ficar feliz porque comecei a me enturmar com a gurizada, que era considerada a gurizada da modinha da época, que fumavam cigarro e bebiam trago e andavam fumando maconha. E aí eu me senti bem, queria andar com aquela gurizada ali, tava me sentindo enturmado. Ia pra escola, nessa época eu já estudava de manhã. E antes de ir para a escola, antes de entrar na sala de aula, nós fumávamos uma maconha ali e entrava para aula quase todos os dias, fazia esse mesmo ritual. E no início, como nós sabemos, é tudo alegria, tudo é bom, tudo é festa, tudo é diversão. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se viciando e a gente não fica só numa droga. Em seguida eu já estava na bebida também e não demorou muito, com 14 anos, chega uma droga nova. Naquela época que chegou o crack na minha cidade, nós não conhecíamos. Não é que nem hoje que todos nós ouvimos falar da Cracolândia e tudo mais. Naquela época na minha cidade era desconhecido. E como nós não sabíamos que era tão devastador, nós éramos curiosos, queríamos experimentar de tudo, disseram que chegou uma droga nova, tal do crack. E aí então começamos a experimentar essa droga. E eu usei ela por muito tempo e ela não me fazia nada. Não me dava efeito nenhum. Não me fazia vender as coisas, não me fazia jogar, me viciar profundamente, como aconteceu depois de um tempo. Eu me lembro que até uma vez eu falei para um dos guris que estavam comigo, mas essa porcaria não me faz nada. Eu lembro que um deles disse, não, porque tu não sabe fumar. Naquele momento ali era para eu ter parado. Mas eu não conhecia nada de Deus também, eu fui criado dentro da igreja. Até os 13 anos de idade eu fui na igreja. Cantava até na igreja, mas nunca aprendi nada de Deus. Para ser sincero, não aprendi nada de Deus. Eu fui aprender depois que eu me entreguei a Deus, depois de adulto e me converti, aí sim que eu fui conhecer a Deus. Até aquele momento eu ia na igreja, eu cantava, mas não sabia nada de Jesus, nada mesmo. Então ali com 14 anos comecei a usar o crack, deveria ter parado nesse momento, mas não parei. Se eu não sei fumar, então eu vou aprender a fumar. Foi o que eu coloquei na minha cabeça e segui usando. Mas para você ter uma ideia, levou 4 anos para me viciar. Quando eu completei 18 anos, dos 14 aos 18, 4 anos, foi aí então que eu me viciei de verdade. Nesses 4 anos eu usava, quando tinha dinheiro eu usava, quando não tinha, não dava importância, ficava sem usar, seguia fumando só maconha e bebendo nas festas que eu ia. Mas o crack mesmo eu não usava se eu não tinha dinheiro, era de vez em quando, não dava tanta importância. Mas quando eu completei 18 anos, foi aí que eu me viciei de verdade. Aí eu me aprofundei na droga. Aí comecei a fazer a minha família sofrer, minha mãe principalmente, porque comecei a roubar dentro de casa, comecei a pegar dinheiro da minha mãe, comecei a vender as minhas roupas. Primeira coisa que eu fiz foi começar a vender as roupas, roupa nova que eu tinha, comecei a vender as roupas. Depois que não tinha mais roupa para vender, comecei a pegar dinheiro da minha mãe, pegar coisas de dentro de casa para vender. E aí eu vi que eu percebi que eu estava viciado realmente. Porque já estava começando a roubar para poder usar, já não conseguia mais ficar sem usar aquela droga. Minha mãe sofreu muito comigo porque eu não deixava ela dormir de madrugada, qualquer hora da madrugada eu vinha querendo mais, querendo usar mais droga e acordava ela pedindo dinheiro, incomodando, enquanto ela não me dava, eu ficava incomodando e pedindo dinheiro. Me lembro dessas coisas até hoje. Graças a Deus que Deus me livrou e hoje a minha mãe está feliz. Hoje a minha mãe também busca e segue a Deus e está feliz com isso. Mas nesse tempo aí foi um tempo muito difícil. E nesse meio tempo sempre via a minha mãe orar por mim. Lembro que ela botava ali umas fotos em cima da televisão e o pastor ali falando. E ela orava por mim naquele momento, o pastor ali orava, eu lembro de tudo isso. Outras pessoas também da minha família estavam orando por mim, pois todo mundo colocava o meu nome em oração, e isso tenho certeza que foi muito importante. Por causa das orações das pessoas, Deus me cuidou nas noites, nos momentos difíceis, porque quando a gente está na droga, a gente vive na noite. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu fiquei 5 noites sem dormir.
5 noites usando droga. 5 noites somente na rua. Virado a noite inteira. Eu acordava, era o dia, passava o dia e a noite usando, sem dormir. Foi uma das piores vezes que eu usei na minha vida. E com 18 anos de idade, então, eu fui internado no hospital pela primeira vez. Porque já a mãe não aguentava mais, eu não parava, eu estava roubando, estava fazendo de tudo. E aí então eu fui internado no hospital em Rio Grande, fiquei lá 30 e poucos dias. Eu lembro que quando eu estava indo para lá, mais raiva me deu. Eu disse para mim, quando eu sair de lá eu vou voltar a usar mais droga. Por causa que eu estava brabo, eu não queria ir para esse lugar. Mas me levaram do mesmo jeito, porque eu não parava, eu não conseguia me controlar mais. E aí quando eu saí de lá, eu lembro que passou 2 dias, um dos conhecidos meus me convidaram para usar maconha, e eu usei maconha. E quando eu usei, me deu algo ruim dentro do meu corpo. Acho que por causa dos remédios fortes que eu estava usando nesse hospital, e eu comecei a passar mal, fui internado de novo. E eu me lembro que quase morri, sabe, que eu não conseguia nem falar, me travou tudo assim aqui, ó. E eu passei maus bocados nesse tempo, mas Deus também estava com a mão poderosa ali sobre mim. Mas saindo desse momento eu voltei a usar droga novamente. Só bastou eu melhorar e eu voltei para as ruas, voltei a usar droga de novo. Essa droga do crack é uma droga diretamente feita pelo diabo. Não tem um vício mais pesado, porque eu já usei todos os tipos de droga. Esse é um vício que você fuma e você não quer parar nunca. Se tiver droga todo o tempo, você vai estar fumando todo o tempo. Se não der algo em você, você não vai querer parar de fumar. Por isso que eu digo que Deus me transformou, porque muitos conhecidos meus que usavam comigo naquela época, a maioria, continua até hoje usando e não consegue se libertar, porque não entrega a vida a Cristo Jesus. Mas quem entrega a vida a Cristo Jesus, ele tem poder para libertar. Ele pode fazer a transformação. Então a minha vida dos 14 aos 24 anos, que foi quando Deus me transformou, foi isso daí. Vivendo na rua, sem roupas nenhuma, sem celular, sem nada, porque tudo que eu pegava, depois que eu me viciei, eu não segurava nas minhas mãos, eu vendia. Se eu pegasse 10 reais na minha mão, o primeiro pensamento meu não era em comer, não era em fazer nada, era em pegar droga. E depois que eu usava uma droga, eu começava a pegar, roubar e incomodar minha mãe, pegar as coisas de dentro de casa, roubar na rua, fazer todo tipo de imundícia por causa da droga, porque eu queria fumar e não tem fim, não tem controle nenhum. Nunca a gente se sacia com aquela droga. Então não tinha roupas, não tinha saúde, tava só o osso, como fala, só a capa da gaita, porque não tinha saúde nenhuma, não comia, não dormia. Imagina a situação que eu andava naquele momento, cabelo grande, barba, só passava em festas, as festas que nós íamos na frente das festas, que eu não tinha dinheiro para entrar, para pedir dinheiro para as pessoas, para usar droga, bebendo. E aí chegava em casa, dormia talvez, às vezes de manhã, 6 horas da manhã, dormia depois até de tarde, até de noite, me acordava e saía para a rua de novo. E assim eu vivi praticamente dos meus 14 aos 20, dos meus 18, vamos dizer assim, que foi quando eu me viciei, até os meus 24 anos. Queridos irmãos, eu não me envergonho, assim como Paulo disse que não devemos nos envergonhar, porque na verdade eu fico feliz. Eu fico feliz de ver quem eu sou hoje, ver a transformação que Deus fez na minha vida, ver o poder que Deus tem. Eu olho para trás e vejo o que eu era. E eu vejo pessoas que continuam nessa vida, eu vejo que Deus é maravilhoso. Eu vejo que Deus tem poder, porque nesse tempo todo eu tentei sair por minha conta e nunca consegui. Porque eu era aquela pessoa que eu usava, mas quando chegava no fim que não tinha mais droga nenhuma, que eu tinha que me deitar, não tinha o que fazer, vinha aquela depressão grande, porque a droga ela causa depressão. No final eu começava a lembrar de tudo de ruim que eu tinha feito, das coisas que eu tinha vendido, da minha mãe que eu tinha prejudicado, de todo tipo de coisa errada que eu tinha feito. E aí então me vinha aquele pensamento, eu quero mudar, eu preciso mudar, e eu dizia, eu vou mudar, mas não encontrava forças, não conseguia sair daquilo, não tinha forças para sair daquela situação. E eu não conhecia o Deus Todo-Poderoso, que pode salvar, que pode curar, que pode transformar até aquele momento. Então eu lembro que faltava aí praticamente um mês para o meu aniversário. Eu faço aniversário em março e era fevereiro essa época. E eu lembro que eu queria muito demais ir para o carnaval. Eu adorava o carnaval. Em tudo que eu pensava, faltava 6 meses para o carnaval, eu já estava com a cabeça lá, o que eu vou fazer, como vai ser e tudo mais, já querendo ir para o carnaval. E aí faltava poucos dias para o carnaval e eu não tinha dinheiro nenhum. Tudo que eu pensava era em ter dinheiro
para beber e para usar droga e tudo mais. E aí eu me lembro que o meu tio foi trabalhar para fora, ali perto de Arroio Grande. Eu sou de Jaguarão, para você que não sabe. Tô hoje com 32 anos, graças a Deus. Já fazia um bom tempo que Deus me livrou dessa imundícia, dessa praga, dessa droga, do diabo. E eu lembro que era perto de Arroio Grande, e eu lembro que o meu tio foi para lá junto com o meu irmão. Só que o meu irmão ficou lá, meu irmão mais novo que eu, ficou acho que 2 ou 3 dias e acho que não gostou e veio, porque é um lugar para fora, afastado. Era numa fazenda para cuidar dos animais e ficar ali de caseiro, né? Então o meu irmão veio e eu digo, não, eu vou ir para lá, vou aguentar esse tempo aí que tem até o carnaval, eu vou pegar um dinheiro e vou vir embora. E aí decidi e fui. Tenho certeza que aí foi o chamado de Deus na minha vida. Quando eu cheguei lá, eu não tinha celular, porque eu vendia tudo. Lembro que eu vendia tudo. Chegando lá, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha uma televisão ali que não pegava nada, não se enxergava nada, não pegava sinal de nada. Não tinha nada para fazer naquele lugar realmente. Pai, aí começou a me dar uma depressão, porque eu era da cidade e nessa época eu tinha horror de ficar para fora. Eu ia para fora, me dava depressão, me dava uma coisa ruim e eu queria voltar. E aí fiquei ali naquele lugar e eu lembro até hoje, o meu tio esse que foi comigo já morreu. E eu me lembro que nesse dia ele levou uma Bíblia para lá. E eu perguntei, tu lê a Bíblia e tudo mais? Perguntei para ele, não tinha muito contato com ele de conversar assim até aquele momento. E aí ele me disse, não, eu não leio essa Bíblia aqui, é para minha segurança. E aí ele levava, sempre carregava junto com ele aquela Bíblia. E eu me lembro que passou uns dias nós trabalhando ali, eu me lembro que até levei maconha para usar lá. Depois que usei aquela maconha e depois que acabou, não tinha o que fazer mais. E aí eu me lembro que eu peguei aquela Bíblia para dar uma olhada, tocado pelo Espírito Santo. E comecei a ler aquela Bíblia, eu me lembro até hoje que eu li Provérbios e Salmos. E eu marquei todos esses 2 livros. Foram os 2 primeiros livros que eu li na minha vida. E eu me lembro que o Espírito Santo tocou fortemente em mim, porque eu chorei e eu queria a mudança em minha vida. Eu coloquei na minha cabeça, não, nem vou ir para o carnaval mais, vou me entregar para Cristo Jesus. Vou mudar a minha vida, vou abandonar as drogas e vou recomeçar a minha vida. Lembro que o Espírito Santo falou forte comigo. Mas aí foi passando os dias, eu continuei estudando lá, foi passando os dias, foi se aproximando do carnaval, ainda não estava bem firme com Cristo, claro, recém tinha lido, minha primeira vez, recém tinha tido um contato com Cristo, não conhecia nada a respeito dele. E eu lembro que chegou no dia do carnaval, não me aguentei e fui. Peguei o dinheiro e fui pro carnaval. E lá bebi, usei droga, fiz tudo o que eu estava acostumado a fazer. E aí bateu a depressão, terminou o carnaval, bateu a depressão. E eu teria que voltar pro serviço, porque não tinha terminado ainda o serviço. E aí eu peguei e voltei, mas voltei muito mal mesmo. Porque tinha usado demais, já estava com depressão, já estava com vontade de usar, já não estava com vontade de ir mais para aquele lugar no meio do mato. Mas peguei e fui, com a força de Deus eu fui. Chegando lá de novo, comecei a ler a Bíblia de novo, levei 1 litro de vinho para lá, eu me lembro, 2 litros de vinho, bebi e li a Bíblia. Lia só esses 2 livros aí que eu me lembro. E já fui colocando de novo o Espírito Santo colocando em mim o desejo de mudar de vida ali. Mas ainda não tinha força suficiente para que isso acontecesse. E aí então eu lembro que terminou o meu serviço lá com ele, nós voltamos para a cidade de Jaguarão e eu peguei o dinheiro, eu lembro que estava com medo. Tava com medo de ir para o bairro onde eu morava, para a vila onde eu morava, porque eu sabia que se eu fosse para lá, eu ia usar droga e tava com dinheiro no bolso. E aí fiquei uns quantos dias na casa da minha tia e do meu tio, que era em outro lugar, era bem longe da onde eu morava. E lá eu não conhecia ninguém, não sabia quem vendia droga, não tinha perigo de eu usar. E ali eu fiquei. E eu me lembro que acho que levou uma semana, eu fiquei lá uma semana com medo de voltar para casa. Mas aí chegou perto do meu aniversário, isso já era perto do meu aniversário. E eu digo, não, vou ir para casa e vou aproveitar, vou curtir meu aniversário lá. Acho que faltavam uns 2 dias pro meu aniversário. No mesmo dia que eu cheguei na vila, só coloquei os pés na vila, já me veio aquele desejo de fumar, já peguei meu dinheiro, já fui e fumei. E dali já comecei a vender as roupas que eu tinha comprado umas roupas, vendi as roupas tudo. Voltei para fazer a mesma coisa que eu estava acostumado a fazer. Mas a sementinha, queridos irmãos, a palavra de Deus tinha ficado no meu coração. E eu lembro que faltava um dia para o meu aniversário e já era 5 horas da manhã ou 6 da manhã, eu estava na frente do pátio tomando uma garrafa de cachaça pura. E faz pouco tempo que eu tinha vendido a minha camiseta, tinha comprado uma camiseta nova, vendi por R$10.
Eu lembro até hoje que os rapazes ali que me compraram estavam rindo e tudo mais. E aí eu na frente de casa tomando, bebendo. E eu me lembro que parece que passou um filme assim na minha cabeça. E eu comecei a pensar em tudo que já tinha acontecido até aquele momento. No outro dia seria meu aniversário, estaria fazendo 25 anos. E eu não tinha nada até aquele momento, não tinha saúde, não tinha nada. Não tinha roupas, não tinha nada, não tinha trabalho. E aí veio o desejo da mudança. Eu digo, não, eu quero mudar, eu não quero mais viver essa vida. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo me deu força. A palavra de Deus já estava no meu coração. Ele me deu força e eu coloquei dentro do meu coração, não, a partir de amanhã, que é o meu aniversário, eu vou acordar e não vou beber nada. E por que eu disse que eu não ia beber? Porque eu sabia que se eu bebesse, eu fumava. Eu não podia beber. Quando eu bebia, eu partia para as drogas. Sempre acontecia isso. Eu digo, não vou beber, vou ficar o dia todo dentro de casa. Vou ficar só fumando cigarro. Nem maconha não vou fumar mais. E chegou no dia do meu aniversário, até me convidaram para beber no meu dia do aniversário. Não, vou ficar em casa. Me lembro que fiquei o dia todo dentro de casa, não bebi nada, não saí pra rua, fiquei só fumando cigarro. E depois daquele dia ali eu tomei a decisão, não, a partir de agora eu vou começar a ir pra igreja. Procurei a igreja que eu frequento até hoje e comecei a ir pra igreja. E aí vi a gurizada ali que eu usava antes, cumprimentava, falava com eles, não, gurizada, tô indo pra igreja. Vou mudar de vida. E aí alguns até achavam, né, isso aí é um pouco tempo e já tá de novo, né? Mas graças a Deus eu continuei, fui para a igreja, comecei a aprender, comecei a me juntar com os irmãos. Em seguida me batizei e em seguida eu saí daquela cidade lá de Jaguarão e fui embora para outra cidade. E Deus, queridos irmãos, me deu o poder, me transformou e hoje eu tô aqui com 32 anos de idade, falando esse testemunho, falando da misericórdia, da bondade, do poder de Deus, transformado. Hoje conheço muito mais do que conhecia há 8 anos atrás. Hoje conheço bastante de Jesus Cristo, mas ainda tenho muito para conhecer. Tenho muito que me entregar a Cristo Jesus. Às vezes a gente cai, às vezes a gente fracassa, mas levantamos, seguimos em frente com Cristo Jesus. E eu decidi contar esse testemunho para você ver que tudo que eu passei na minha vida, todos os problemas que eu passei na minha vida, não são nada diante de Deus. Deus, ele é maior que todas as coisas. Deus, ele é maior que a terra. Deus, ele é maior que tudo. E Deus, ele pode transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha vida. E como eu fui transformado, queridos e queridas irmãs, através da Bíblia Sagrada. Por isso que hoje eu gosto muito da Bíblia. Por isso que hoje os meus vídeos são fundamentados na Palavra de Deus. A única regra de fé e prática do canal é a Bíblia. Porque eu gosto da Bíblia. Eu estudo muito a Bíblia. Eu quero aprender cada vez mais da Bíblia. Porque foi ela que me transformou. As palavras de Deus com o Espírito Santo têm poder. Por isso eu digo para você, talvez você esteja passando por um problema grande, sua família, seus filhos estão presos nas drogas no mundo. Saiba, não desista de orar, continue orando, coloque nas mãos de Deus, creia na palavra de Deus, dê uma Bíblia para essas pessoas. Talvez no momento eles não vão ler, mas em algum momento eles vão ser tocados e a palavra de Deus vai estar ali e eles vão ser transformados assim como eu fui. Tem vezes que Deus precisa nos retirar para longe, para nos transformar assim como ele fez na minha vida. Me tirou para aquele lugar lá onde não tinha nada. E ali ele operou um milagre grandioso na minha vida. Amém, queridos irmãos? Devemos dar glórias a Deus por esse Deus maravilhoso. Eu tentei sair dessa vida com todas as minhas forças, mas nunca consegui. Quando Deus entrou em ação, quando eu aceitei e eu abri os olhos e permiti, Deus, ele me transformou. Depois de tudo isso eu me casei. Tive a minha filhinha. Para você que não sabe, a minha filha, ela tem autismo. Ainda quero dar o testemunho dela aqui também. Ela nasceu com autismo, nasceu com o céu da boca aberto. Deus colocou a mão poderosa sobre ela. Quando ela nasceu assim, eu lembro que eu fiquei muito de cara com Deus, assim, coloquei diante de Deus meus pensamentos. Por que isso tem que acontecer comigo, Pai? E tudo mais. Mas nós não sabemos, nós não conhecemos o futuro como Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu estou tranquilo em relação a isso, vejo Deus operando na vida dela e sei que Deus pode operar um milagre maior na vida dela, fazendo ela falar que ela ainda não fala, se Ele quiser, assim como Ele fez na minha vida. Em breve vou dar um testemunho da minha filhinha aqui também no canal. Os testemunhos nos fortalecem, queridos e queridas irmãs, porque mostram o que Deus fez na minha vida, na sua vida, e ajuda outras pessoas. Às vezes a pessoa está no fundo do poço,
mas você conta a sua história. Não, Deus ele operou com mão poderosa, Deus ele pode todas as coisas. E a pessoa se alegra, e a pessoa se levanta porque o Espírito Santo trabalha na vida dela. Não deixemos de testemunhar, não nos envergonhemos do Evangelho, porque é salvação para todo que aquele crê. Então, se o Espírito Santo falou com você nesse testemunho, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E agora nós vamos juntos orar e invocar o nome do nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é vivo. E se você tem um pedido no seu coração, deixe também aqui nessa oração, dos seus filhos, da sua família, não importa. Deus ele pode transformar. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa mensagem incrível, por esse testemunho incrível da transformação que o Senhor fez na minha vida. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui comigo já passaram também por milagres grandiosos. O Senhor já atuou na vida delas de forma poderosa. O Senhor transformou a minha vida, o Senhor fez um milagre na minha vida, coisa que eu não consegui fazer durante 10 anos. O Senhor, quando entrou na minha vida, me transformou, Pai, porque eu permiti que o Senhor entre. Nós, Senhor, precisamos permitir que o Senhor entre. O Senhor a todo momento quer entrar, quer transformar, quer nos resgatar do pecado, da imundícia, do vício. É nós muitas vezes que não aceitamos e não abrimos os ouvidos e os olhos a Ti. Que possamos aceitar, que possamos crer no milagre, que possamos abrir as portas para Ti, para que o Senhor possa fazer a transformação em nossas vidas, Pai. Eu imploro, eu peço, eu suplico a Ti agora por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você, mais uma vez eu reforço, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo, porque isso é muito importante e ajuda demais no crescimento do canal. Então, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.